Corinthians e Vasco. Seria essa uma das maiores freguesias do Campeonato Brasileiro dos últimos anos? Pois é, pessoal, os dois times se enfrentaram ontem pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians foi até a casa do Vasco, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, e aplicou um 3-2 em cima do Vasco da Gama, né? Os times ali brigam diretamente na luta contra o rebaixamento, estão algumas posições acima ali do Z4. E era um jogo extremamente importante porque é um confronto direto, né, desses times que brigam ali na parte de baixo da tabela. Então a rodada de ontem foi extremamente positiva para o Corinthians. Vários adversários diretos do Corinthians nessa briga pelo meio da tabela ali e também contra o descenso, né, contra o Z4, perderam as suas partidas. E o Corinthians conseguiu terminar a noite de ontem na 11ª colocação. Ainda existem alguns jogos para acontecer no dia de hoje, mas foi uma vitória extremamente importante para o Corinthians na briga direto aí com o Vasco da Gama. O Corinthians abriu 6 pontos para o Vasco da Gama, que está a uma posição do Z4. E com isso, o Corinthians aumentou ainda mais essa freguesia que desde 2002, aqui estão os dados e as estatísticas, desde 2002, Corinthians e Vasco se enfrentaram 41 vezes, sendo 22 vitórias do Corinthians, 15 empates nesse confronto e apenas 4 vitórias do Vasco da Gama desde 2002. Então, eu vou voltar à pergunta do começo do vídeo. Seria essa uma das maiores freguesias do Campeonato Brasileiro entre clubes, né, gigantes na sua história da elite do futebol brasileiro? Fica aqui a pergunta e eu gostaria de ouvir de você o que você achou do jogo de ontem. O Corinthians jogou muito bem, se portou muito bem no jogo de ontem, conseguiu ir lá, fazer frente ao Vasco. E esse mesmo Vasco, né, que há 2 rodadas atrás meteu 6-0 no Santos, mas depois já perdeu para o Juventude lá em Caxias do Sul. E agora, na sua casa, o Vasco da Gama perdeu para o Corinthians. Então é o seguinte, está em crise? Chama o Vasco da Gama que o Vasco da Gama resolve para o Corinthians, né? O Corinthians então conseguiu 3 pontos extremamente importantes. Um respiro agora para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Vai ter uma pausa agora nesse meio de semana. Copa do Brasil. Domingão tem o derby, né, na Neoquímica Arena. Espero que o Corinthians entre com a mesma vontade que entrou ontem contra o Vasco da Gama. E vamos ver se a gente consegue arrancar também uma vitória aí contra a porcada no domingo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário o que você acha dessa freguesia, Corinthians e Vasco. E o que você espera do Corinthians aí para os jogos dessa semana contra o Atlético Paranaense e Palmeiras no domingo, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like. Segue a gente aí em todos os canais possíveis, YouTube, TikTok, naquilo que você conseguir seguir a gente, que vai ser de grande ajuda para nós. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.